Fala, enfermagem! Mais um vídeo para vocês e hoje o tema é para ajudar os meus futuros enfermeiros, os meus enfermeirandos que estão passando pelo estágio de enfermagem ou que vão iniciar essa nova etapa na sua jornada acadêmica. Hoje eu vou falar excelentes dicas para que você se destaque no estágio de enfermagem. De uma pessoa que já foi estagiária 2 vezes, extracurricular e curricular, e também fui supervisora de estágio, então eu avaliei os alunos enquanto eles estavam no estágio. A primeira dica é, você precisa conhecer como que funciona a avaliação do seu campo de estágio. Normalmente, cada instituição de ensino, seja faculdade ou curso técnico, tem as regras para você seguir. Lá nessas regras fala sobre horários, vestimentas, sobre atestado, se pode faltar, se não pode, como que funciona, o que pontua e o que não pontua no estágio de enfermagem, se você vai precisar fazer algum trabalho após passar por cada campo de estágio, como foi o meu caso, ou se você vai precisar fazer um trabalho geral no final do estágio. Então é muito importante que você saiba como que os professores avaliam você no estágio para que você consiga seguir as regras do jogo. Então a primeira dica é se atente às regras do estágio. Eu tenho uma ficha do meu antigo trabalho que fala cada critério que pontua durante o estágio. Se vocês quiserem um próximo vídeo falando detalhadamente o que pontua, comenta aqui embaixo que eu vou trazer para vocês. A segunda dica, que é mais um conselho, é que ninguém nasce sabendo de tudo. Então o supervisor, os enfermeiros e a equipe que trabalha no hospital tem uma certa noção de que você está lá para aprender com eles. Alguns não têm essa noção não, mas a maioria tem. Então você está lá para aprender, para perguntar. O estágio de enfermagem existe para que você possa desenvolver novas habilidades, revisar conteúdos que foram estudados lá na faculdade e colocá-los em prática no campo de estágio. A sua nota ela não é da sua faculdade, não é no que eu aprendi em sala de aula, não. A sua nota é o que você vai desenvolver e melhorar as habilidades lá no campo de estágio. Então fique calmo, o seu professor e o seu supervisor de estágio estão lá para te ensinar e estar ao seu lado quando você precisar. Às vezes eu ia fazer algum procedimento com o aluno, por exemplo, passagem de sonda vesical de demora. E aí o aluno falava, professora, eu só fiz esse procedimento em um boneco, eu nunca fiz em pessoas. Aí eu falava assim pra ele assim, então o seu momento é hoje. Eles chegavam sempre no paciente assim, eu ensinava. Cheguem no paciente com postura de enfermeiro. Olá, boa tarde, tudo bem, fulano? Hoje vamos realizar esse procedimento, ele tem esse objetivo. Vamos lá? Confiança, você sempre fez esse procedimento. No off, você só fez em bonecos, mas ninguém precisa saber. Hoje eu vou fazer esse procedimento com segurança, com habilidade. E eu lá do lado. Então, tudo bem, tá certo. Sim. Fazia sinais. Não, sinal. Ok, pode passar. O que eu posso te indicar é que você estude os procedimentos de enfermagem, mas que você não precisa, na prática, saber como fazer. Mas pelo menos a teoria tem que estar em dias. Outra coisa que eu indico para vocês é que vocês tenham um caderninho de estágio. Na minha época de estagiária eu tinha 2. Um pequenininho que cabia no bolso do jaleco e outro um pouquinho maior, um tamanho mais ou menos assim, qualquer caderno. Porque durante o estágio, todas as vezes que eu tinha dúvidas, eu anotava os tópicos das minhas dúvidas no caderninho e quando eu chegava em casa eu poderia estudar aqueles tópicos no caderno maior, então tinha um lugar só para os meus estudos de estágio. Normalmente eu tinha dúvidas de algum procedimento, eu anotava, ou então eu nunca tinha visto alguma doença, eu nunca tinha estudado ela, então eu anotava também. Ou às vezes aconteceu alguma situação no estágio que eu precisava estudar a fundo, ou eu estava indo mal em exame físico e precisava melhorar as minhas habilidades de propedêutica, então eu ia lá e anotava no meu caderno, e sempre que eu precisava revisar, eu ia no meu caderno e tinha as minhas anotações todas ali. Ter um caderno de estágio é muito bom. E como supervisora, eu adorava falar alguma coisa, ensinar os meus alunos e ver que eles estavam prestando atenção e anotando. Então eles anotavam no caderninho, eu falava, eles anotavam, guardavam. E quando eu perguntar para eles alguma coisa, ou se eles poderiam fazer algum procedimento, eles já sabiam, porque eles tinham prestado atenção no procedimento, anotado aquele tópico e estudado em casa. Isso é ser proativo no estágio. Não somente sair fazendo qualquer coisa de tudo quanto é jeito.
É saber pausar, estudar, perguntar de maneira inteligente e estudar em casa. E trazer para o professor, nossa professor, eu tive uma dúvida sobre isso, você me falou como que funcionava e eu pesquisei em casa sobre isso, isso e isso. Então isso é ser proativo no estágio, é excelente. Outra dica que parece um pouco óbvia, mas tem que ser falada, é sobre ser pontual. Na realidade, ter responsabilidade com o seu campo de estágio. Quando você entra no seu campo de estágio, você tem que assumir a postura de um enfermeiro, porque o estagiário de hoje é o enfermeiro de amanhã. Então se dedique nessa fase para que você possa aproveitar ao máximo quando de fato você for um profissional. Então tenha responsabilidade. Se você for chegar atrasado, avise o supervisor de estágio, como se você fosse realmente o enfermeiro do plantão. Então se você vai chegar atrasado no plantão, você tem que avisar o seu colega de plantão que você vai chegar atrasado. Ou então, se você for faltar ao plantão, você precisa avisar para a equipe que você não vai ao plantão. Outra dica para você levar para a vida é sobre interagir com os profissionais do hospital. Ou seja, com os enfermeiros, com a equipe técnica, com os médicos, com os fisioterapeutas. Quem estiver ali, você interagir. Porque você começa a trabalhar não pensando somente em você. Porque você não é o principal é o paciente. Então você começa a entender o trabalho em equipe, né? Que nenhum é melhor do que o outro, que cada um tem as suas próprias responsabilidades. Então quando você começa a perceber sobre o trabalho em equipe, o seu trabalho fica muito mais efetivo. Eu sempre gostava de perguntar para os técnicos sobre tudo do campo de estágio, porque eles sempre sabem de tudo. Qual que é o cuidado que está sendo estabelecido no momento para aquele paciente, o que ele faria com esse cuidado, o enfermeiro, como ele está planejando com o processo de enfermagem. Então é sempre bom ter a comunicação com a equipe, interagir com a equipe. Só tome um pouco de cuidado com fofoca e coisas que não é do seu interesse. Lembre-se de manter uma postura profissional no momento que entra até o momento que você sai. E falando sobre interagir com a equipe, isso é uma vantagem porque você consegue perceber o perfil de atendimento de cada unidade. Não sei se vocês sabem, mas o estágio de enfermagem, assim como de outras profissões, funcionam como rodízio, então ele é cíclico. Você não vai estar sempre no mesmo campo de estágio. Então, por exemplo, em um mês você pode estar em uma OBS, no outro mês você pode estar em uma UPA, que é a unidade de pronto atendimento, no outro você pode estar no SAMU, no CAIS, no CAPS. Então, são várias as possibilidades de campos. E cada campo de estágio é muito diferente um do outro. Então, estudar o perfil da unidade é sempre importante nos primeiros dias de atendimento. Por exemplo, se você está em uma maternidade, o perfil de atendimento é muito diferente de um hospital pediátrico, por exemplo, ou de um CAPS. Então, nos primeiros dias, eu sugiro que você converse com a equipe para saber quais medicamentos mais saem, e acessar eles no bulário eletrônico da Anvisa, para você identificar para que serve cada tipo de medicamento. Você pode perguntar qual que é o perfil da população. Se você está em uma maternidade, por exemplo, o seu maior perfil será pessoas que gestam, puérperas, fase de amamentação. Então, maternidade vai ter esse público. Ah, não, eu estou agora na UPA. Qual que é o perfil de atendimento? É urgência? O que eu preciso estudar nessa área? Então, todo o campo de estágio, ele muda muito, é como se fosse um outro mundo. Estude quais procedimentos são feitos naquele local, quais as medicações que mais saem, quais são os cuidados que o enfermeiro toma. Então, qual que é a tomada de decisão do enfermeiro quando tem uma crise convulsiva? O que o enfermeiro faz quando aparece um paciente na unidade básica de saúde com tuberculose? Qual que é o protocolo para essa condição? Então, coloque você como resolvedor de casos. Então você tem que colocar você em uma situação de que você tem que resolver algo, porque quando você for para o seu plantão sozinho, você vai precisar resolver muita coisa. Outra dica importante é você sempre ser organizado com o seu ambiente de trabalho e com as suas coisas. Então ter cuidado com os seus aparelhos, com o aparelho das unidades. Então já vi muita gente pegando o esfigmo e deixando jogado, seringa jogada de qualquer jeito. Então, descarte o que deve ser descartado de forma correta e tenha organização com os materiais de bolso da enfermagem do hospital. E também eu sugiro que você compre uma pastinha transparente, pode ser aquelas pastas L, para que você coloque a sua agenda de estágio. Cada faculdade tem uma periodicidade.
para cumprir aquela agenda. Então a minha, por exemplo, era diária. Todo dia eu tinha que comprovar que eu estive no estágio, descrever quais atividades eu fiz, como se fosse um diário mesmo. E cada faculdade tem ali, ou semanalmente ou mensalmente, vocês vão ver isso mais pra frente. Outra coisa é revisar assuntos básicos. Procedimentos de enfermagem vocês vão aprender quando vocês verem a demanda da unidade. Então, se aquele local passa mais sonda, se um local tem mais administração de medicamentos, então cada local tem o seu perfil de demandas de procedimentos de enfermagem. Isso você vai estudando aos poucos. Não tente estudar isso tudo de uma vez, porque você não vai conseguir decorar e aprender os procedimentos tudo de uma vez. Então, revisa o básico. Código de ética, você precisa saber seus direitos, seus deveres, suas proibições. Medidas de precaução. Será que nesse local eu tenho que usar uma máscara? Eu tenho que usar um avental? O que eu tenho que usar? NR32 para saber qual tipo de sapato você deve usar. Já adianto que é fechado, totalmente fechado e antiderrapante. Obrigada. E saber tudo sobre a norma regulamentadora número 32. Junto com isso, entender um pouco de biossegurança também é bom. Processo de enfermagem, aqui você pode dar ênfase em exame físico e evolução de enfermagem. Vai ser muito, muito necessário. Já vai treinando a ausculta aí nos vizinhos, nos parentes, porque você vai precisar revisar esse tópico. Tanto a ausculta cardíaca quanto pulmonar, fazer o exame físico completo, da cabeça aos pés. E sobre os materiais de enfermagem, não é necessário que você tenha todos os materiais, mas é muito necessário que você tenha o sapato adequado, como eu falei, totalmente fechado, um jaleco e um esteto. Eu vou deixar aqui no link para vocês algumas indicações de materiais de bolso. Lá tem sapato, esteto, esfigmo, termômetro, oxímetro, um monte de coisa. Mas se você, Cat, mas se você estiver pensando, não tenho dinheiro para tudo isso, então os três principais, sapato, jaleco e esteto. Fechou. E tenta comprar tudo que for melhor a custo-benefício. Por exemplo, o meu esfigmo era um custo-benefício muito bom. Não era o mais barato, mas também não era o mais caro. E já tem aí 3 anos que eu tenho ele e tá funcionando perfeitamente. Então, escolham esse critério pro esteto, pro termômetro, pro oxímetro, caso vocês forem comprar. Porque vai durar muitos anos e você pode parcelar essa compra também. O link que eu vou deixar de compra é da Amazon, é um site super confiável. Se tiver qualquer problema com a entrega, eles respondem super rápido. Então, assim, amo a Amazon para materiais de enfermagem. E se vocês quiserem um vídeo só com livros de enfermagem, pontuação do estágio de enfermagem e outros tópicos, por favor, comenta para eu saber qual assunto que vocês querem ver por aqui. Um beijo e um bom estágio para vocês. Tchau, tchau!